Apocalipse capítulo 13, do verso 1 ao verso 10. Nós temos pregado aqui na igreja uma série de sermões com o tema Os Imbatíveis, no livro de Apocalipse, porque nós entendemos que o tema geral desse livro é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, a antiga serpente que é Satanás e os seus aliados. Nós encontramos essa mensagem em todo o livro de Apocalipse, apontando a vitória de Cristo, mesmo que a igreja e o seu povo, Cristo e o seu povo, vivam sob intensa perseguição de Satanás e eventualmente em algumas batalhas parece que a igreja vai perder, mas Cristo já tem a vitória assegurada. A palavra do Senhor nos diz, Apocalipse 13, de 1 a 10: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Até aí. Meus irmãos, no último sermão dessa série, o capítulo 12, do verso 13 ao verso 17, nós dissemos que reforçamos a ideia de que o dragão, que é a antiga serpente, já identificada aqui por João como o próprio Satanás, o enganador, o sedutor das nações, que já estava desde o princípio e que enganou os nossos primeiros pais, ele não conseguiu impedir o nascimento do filho da mulher, que é Cristo. Nós vimos isso ao longo das exposições, que Satanás fez isso ao longo da história de diversas formas, inclusive no texto da nossa liturgia. Hoje nós lemos o texto que narra o nascimento de Jesus e as ações de Herodes para matar o filho, para impedir que ele viesse ao mundo. Satanás não consegue fazer isso. Ele então ajorra um rio de perseguição contra a igreja. Nós vimos isso na exposição passada. Mas Deus leva a sua igreja como asas de águia, mostrando ali o seu cuidado providencial, o seu cuidado protetor. E nós vimos essa figura sendo extraída do Antigo Testamento, quando diz que Deus conduziu Israel pelo deserto com asas de águia, mostrando o cuidado protetor de Deus com o seu povo diante das perseguições e das investidas de Satanás. E aí nós vimos no final do capítulo 12 que o dragão, ele não conseguiu destruir a mulher, porque ela foi protegida por Deus. Essa mulher é uma figura da igreja, que está aqui nesse mundo sendo assolada por grandes perseguições.
ele então se põe sobre a areia do mar, versículo 17 do capítulo 12. E aí a partir do capítulo 13 nós vemos o dragão evocando dois aliados para perseguir a mulher, a igreja, e também perseguir os filhos da mulher, que são os crentes em Jesus, os servos do Senhor. E nós dissemos nessa mesma exposição que essas duas figuras aqui, do capítulo 13, do verso 1 ao verso 10 e do verso 11 ao verso 18, representam dois aliados de Satanás contra a igreja. E o primeiro que nós vamos ver hoje é o poder perseguidor de Satanás, operado por meio das nações, por meio de governos e de instituições que se paramentam para lutar contra a igreja, contra o povo de Deus. E é esse primeiro ponto que eu gostaria de tratar nessa noite. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre a segunda besta, que é descrita nos versos 11 a 18, que é uma representação simbólica das falsas religiões e das falsas filosofias desse mundo, que tentam tragar os homens, que tentam trazer aliados para si, afastando-os cada vez mais de Deus. Eu gostaria, portanto, nessa noite de falar sobre um dos aliados do dragão contra a igreja de Cristo, que é o anticristo. Vamos então à exposição do nosso texto. Nós observamos aí no verso 1, e a nossa exposição vai seguir a seguinte metodologia. Nós vamos falar sobre o aparecimento dessa besta, o que significa. Depois nós vamos falar sobre as manifestações e a sua atividade, as suas atividades aqui neste mundo contra a igreja. E nós vamos falar, quando falarmos sobre as atividades, sobre a perseguição que a besta tem levantado contra a igreja de Deus, contra os servos de Cristo, e tem também blasfemado contra o nome de Deus. Vamos então à exposição. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos expondo, apesar da gente já ter dito a estrutura, mas nós vamos expondo versículo a versículo, para que você possa ter uma compreensão do todo da passagem. Nós vimos no verso 17 do capítulo 12, que a besta, o dragão, depois de não conseguir impedir o nascimento do filho, e de não conseguir destruir os descendentes da mulher, ele se põe sobre a areia do mar. E João vê no verso 1, diz o texto: vi emergir do mar uma besta. Nós já dissemos aqui para os irmãos que as figuras do Apocalipse, elas só são bem compreendidas quando nós as analisamos à luz do Antigo Testamento. Grande parte do conteúdo de Apocalipse, especialmente as suas figuras simbólicas, elas são tiradas da literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Então, grande parte dos simbolismos que nós encontramos aqui, para a gente compreender corretamente, a gente precisa dar um pulo no Antigo Testamento, entender o significado dessas figuras lá, para tentar compreender o que é que João queria mostrar para o povo. E a primeira coisa que nós observamos é que João viu emergir do mar. E quando nós olhamos na Bíblia, na Escritura, o mar no Antigo Testamento significava a massa da humanidade. Os povos, as multidões, as nações, línguas, enfim. No próprio livro de Apocalipse, eu gostaria que você desse uma vasculhada na sua Bíblia. No capítulo 17, passe aí uma página. João já nos dá um indício do que é que significa a palavra mar. E depois nós vamos ver alguns textos do Antigo Testamento também. No capítulo 17 de Apocalipse, versículo 15, nos diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. As águas onde a grande meretriz está assentada são multidões, povos, nações e línguas.
Agora dá um pulo no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 2 e 3. Olha só como o servo do Senhor descreve essa figura que João toma emprestada do Antigo Testamento para fazer uma aplicação na igreja do Novo Testamento. Daniel capítulo 7, versículos 2 e 3. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Olha a descrição que ele faz agora no verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nós vamos ainda voltar a essa passagem, porque o apóstolo João, ele descreve, ele faz uma interpretação dessas passagens, dessas figuras das feras que Daniel vê. Nós vamos voltar a esse texto mais à frente. Mas observe que o servo do Senhor, ele viu o grande mar agitado. E quem é que saía desse mar? 4 animais grandes. Nós vamos ver mais à frente que esses 4 animais representavam 4 grandes impérios do período do profeta Daniel. Voltando um pouco mais ainda, no livro do profeta Isaías, capítulo 17, Isaías capítulo 17, versículo 12, nos diz assim o texto: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as águas impetuosas. Observe que a figura do mar no Antigo Testamento estava associada a povos, nações, multidões, aglomerado de pessoas. Portanto, o que o servo do Senhor, o apóstolo João, está vendo aqui, na verdade, é uma grande manifestação, uma grande confusão de povos que estão se organizando aqui, como nós vamos ver no decorrer da exposição, para lutar contra o povo, contra a igreja do Senhor, até que haja a manifestação do anticristo, que é a culminância de todos esses poderes que nós vamos ver daqui a pouco. Mas continue comigo aqui na descrição do verso 1. Diz que ele viu emergir do mar uma besta, e como ele a descreve, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Vamos voltar aqui à figura. Diz que tinha 10 chifres. Qual é o significado de chifre? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu gostaria de ir um pouquinho também no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, diz o seguinte: os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Os irmãos, quando nós olhamos essa figura aqui dos chifres, escrevendo chifres, chifres na Bíblia aponta para a autoridade. Existem passagens no livro do próprio Daniel, capítulo 7, versículo 24, quando ele tem uma visão dos chifres, que um se sucede ao outro, e a ideia ali é que Daniel vê reinos se levantando, e reinos sendo abatidos, e outros reinos sendo levantados e colocados no lugar desses. Ele disse que viu alguns chifres, e 3 chifres, esses 3 foram quebrados, e começou a se levantar um chifre muito pequeno, e esse chifre era cheio de autoridade. E nós aprendemos que esta figura da Bíblia aponta para a autoridade, governos, impérios que se levantaram ao longo da história da humanidade
e que um foi sendo sucedido pelo outro, como por exemplo o Império de Babilônia, que deu lugar ao Império Medo-Persa, que deu lugar ao Império Grego, que deu lugar ao Império Romano, e cada uma dessas nações vão se sucedendo e exercendo o governo e sendo sucedida por outra, até que vai se levantar um chifre mais poderoso do que todos estes, e que vai concentrar grande poder. Eu gostaria de voltar um pouco novamente para o Antigo Testamento, para o livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 24, onde ele nos fala mais detidamente sobre essa figura. Capítulo 7, versículo 24, nos diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Eu vou dar só uma pincelada da visão que o servo do Senhor tem no Antigo Testamento e como ela se assemelha com a visão de Apocalipse. Diz o texto: proferirá palavras contra o Altíssimo. Daqui a pouco, ao longo da nossa exposição, nós vamos observar que essa besta que emerge do mar, uma das coisas que ela tem na sua boca é blasfêmia contra Deus. Então vamos voltar ao texto, verso 1, Apocalipse capítulo 13, não se perca na figura, por favor. E diz o texto que sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Meus irmãos, um detalhe que me chama a atenção nessa passagem, no verso 1, é que os diademas, que são coroas representando conquistas, êxitos, eles não são colocados sobre as cabeças, mas sobre os chifres. Existe um autor que, analisando essa passagem, ele diz que esse é um detalhe interessante que aponta para o fato de que esses impérios que vão crescendo, que vão ganhando espaço e projeção mundial, muitas vezes eles conquistam pela força, pela imposição, pela coerção, pela dominação. Talvez por essa razão o texto diz que os diademas foram colocados sobre os chifres, e sobre as cabeças estavam os nomes de blasfêmias. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 3 e 4, quando Paulo fala sobre a manifestação do iníquo, do homem da iniquidade, aquele que vai se levantar contra Deus, aquele que vai tentar usurpar o poder de Deus, Paulo diz assim, a respeito dos últimos dias: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, a manifestação do Filho de Deus. Ele está falando isso nos versos anteriores. Cristo não vai vir sem que primeiro venha a apostasia, e nesta apostasia será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que João está vendo aqui nessa figura é a manifestação do anticristo. Vai haver um período antes da vinda de Cristo que nós chamamos de período de tribulação, em que vai se levantar essa figura do anticristo, que vai tentar se colocar no lugar de Cristo, usurpar o lugar de Cristo. A figura continua. No verso 2, João diz: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Essa expressão besta, o significado dela básico no original é fera. João viu uma fera que ele não conseguiu descrever de maneira exata, então ela recebe esse nome,
mas ele começa a descrever o que ele vê na imagem. E no verso 2 vem essa descrição, e diz que era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Para entender aqui o significado dessa passagem, eu gostaria que você voltasse novamente comigo ao Antigo Testamento, ao livro do profeta Daniel, capítulo 7, do verso 3 até o verso 8, porque nós vamos entender de maneira mais detalhada o que João vê nessa visão. Capítulo 7, verso 3 a 8. Nos diz assim o texto. Eu vou ler a partir do verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis os 4 ventos dos céus agitavam uma grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas como de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava, observe, com insolência, com blasfêmia. Quando nós estudamos essas figuras, eu gostaria primeiro, não vou fazer a exposição do texto, claro que vou fazer a exposição de Apocalipse, mas quando nós estudamos essas figuras aqui de Daniel, no contexto dele, em que ele viveu, nós observamos que esses animais representavam reinos, impérios, 3 reinos que dominavam na sua época. O primeiro que ele descreve no verso 4 é um leão. Os autores associam essa figura do leão à Babilônia, o Império de Babilônia, que era uma nação poderosa, temível e que tinha um apetite por dominação. Quando nós olhamos o mapa da história, no período do domínio da Babilônia, nós observamos que tudo aquilo que podia ser considerado como civilização estava praticamente debaixo da autoridade de Babilônia. Nabucodonosor, onde ele colocava os seus olhos, a sua ganância alcançava aqueles lugares. Mas Babilônia foi dominada, subjugada, destruída. Os irmãos devem se lembrar da figura de um homem, uma estátua que tinha cabeça de ouro, o tronco de bronze, o tronco de prata, o peitoral de bronze, as suas pernas e pés eram de ferro, e os seus pés uma mistura de ferro e de barro. E Daniel vê então que uma pedra é cortada da rocha e é atirada sobre o pé daquela estátua, e ela rui e cai. E ele tem essa visão no momento em que ele vai visitar Nabucodonosor para dizer: o teu reino será destruído, e depois do teu reino ser destruído, que é a cabeça de ouro, se levantará um outro reino, que ele identifica como um urso, que é o reino medo-persa. É interessante que na descrição nós observamos que o texto diz que ele tinha 2 braços.
representando ali a prata, que era o reino da Média e da Pérsia. Mas o reino da Média e da Pérsia também foi destruído, e se levantou um terceiro reino, avassalador, a Grécia, que é associado por ele ao leopardo. Mas o reino da Grécia também é destruído, dando lugar a um dos maiores impérios que a história da humanidade já testemunhou, o Império Romano, que era forte como o ferro, mas ao mesmo tempo era frágil como um barro por causa da sua corrupção e por causa da imoralidade no Império Romano. E esse império dominou, subjugou, perseguiu a igreja de Deus por muito tempo. Mas é interessante que depois que esse quarto reino cai, o servo do Senhor vê um chifrezinho pequeno surgindo. E ele diz que esse chifre é pior do que todos os outros reinos que sucederam a ele. Mais terrível do que todos eles. O que o servo do Senhor está vendo aqui, muitos anos antes de Apocalipse, de João ter a visão, era a visão da manifestação do anticristo, que se levantaria como um reino também, e oprimiria a igreja. De maneira que o pequeno chifre mencionado aqui pelo servo do Senhor, Daniel, o homem da desolação citado por Jesus nos evangelhos, no sermão escatológico, o homem da iniquidade que é citado por Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, e o anticristo mencionado por João, e a besta que emerge do mar, são a mesma pessoa. As profecias do Antigo Testamento já apontavam para a manifestação de alguém, de uma figura, de uma pessoa, de uma instituição que seria déspota e que tentaria se colocar no lugar de Deus, tomar o lugar de Cristo. A besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos do mundo, através da história. Essa besta que toma diferentes formas, mas que ela vai se manifestar próximo da vinda de Jesus, como um homem da iniquidade. Vamos ver então como é que ela se manifesta? Volte para o texto de Apocalipse, capítulo 13, verso 3. Nos diz assim o texto: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se manifestou, seguindo a besta. O texto diz que essa cabeça, uma dessas 10 cabeças, foi golpeada, ferida mortalmente. O texto não diz quem feriu e como feriu. Mas quando nós observamos no verso 14 desse mesmo capítulo, nós vamos observar que essa cabeça foi ferida à espada. Observe o verso 14 do capítulo 13. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. Observe que a manifestação dessa besta acontece de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Alguns autores dizem que, e eu entendo que eles têm razão, quando nós olhamos ao longo da Escritura, Satanás sempre tentou imitar as coisas de Deus para confundir as pessoas. Os irmãos devem se lembrar de um texto no Novo Testamento que diz que o diabo, ele se transforma em anjo de luz para, se possível, enganar até os eleitos de Deus.
Quando Jesus prega os seus sermões escatológicos falando sobre os tempos do fim, quando ele fala sobre a manifestação do falso profeta e de todos aqueles eventos que aconteceriam antes da sua vinda, diz que eles se manifestariam com prodígios da mentira, realizando muitos sinais, prodígios para enganar, para atrair as pessoas. Alguns autores entendem que o texto está descrevendo aqui uma imitação de Satanás da ressurreição de Cristo. Diz o texto que uma das cabeças foi ferida de morte, mortalmente, e esse fato é repetido por João 3 vezes, mostrando a importância desse evento, no verso 3, no verso 12 e no verso 14, mas o texto diz que ela conseguiu se recuperar, essa cabeça. E aí o que acontece? Verso 4. O verso 3 diz: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E adoraram por causa do seu grande poder, do seu grande feito, das suas virtudes. Ela será, ou esse inimigo aqui será quase que irresistível, terá a aparência de um inimigo quase que invencível. Mas o texto continua, falando sobre as suas atividades, versos 5 a 8. Vamos ler juntos esse texto? Permaneça acordado, a gente está caminhando para o meio do fim e para o fim da nossa exposição. Versos 5 a 8, leiamos. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos Meus irmãos, observe que o texto começa a descrever as atividades desta figura que vai tentar tomar o lugar de Cristo, o lugar de Deus. E diz o texto que ele desafia a Deus, proferindo blasfêmias. Volte novamente para o capítulo 7 do livro do profeta Daniel, versículo 8, 11 e 20. Capítulo 7, versículo 8, 11 e 20. Nos diz assim o texto: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava insolência. Verso 11. Então estive olhando, por causa da voz das insolências, palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusta do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos
e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Eu acho fantástico essas figuras da Bíblia, porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós observamos que elas estão claras, estão evidentes a nós. Aquele que se levantou, que proferia insolência, palavras de arrogância contra Deus, exaltou-se acima de tudo e de todos. E esta besta era tão poderosa, que diz o texto que ela foi capaz de mover as pessoas para segui-la. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para difamar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Esse texto tem uma aplicação no Antigo Testamento. Nós já falamos aqui para os irmãos, quando nós estudamos a revista, os profetas pré-exílicos. No Antigo Testamento surgiu um dos imperadores chamado Antíoco Epifânio. Ele era da dinastia dos Seleucidas e foi um dos mais terríveis imperadores contra o povo de Deus no Antigo Testamento. E no período aqui do profeta Daniel, ele profanou o santuário. Os historiadores dizem que Antíoco Epifânio tomou a cidade dos judeus, chegou no templo e ele sacrificou uma porca no altar para mostrar o seu desprezo pela religião dos judeus. Então, quando o texto fala de profanação do altar, talvez João esteja remetendo a esse fato lá atrás, para mostrar que no futuro vai acontecer um novo fato. Quando esse anticristo se manifestar, ele vai não só perseguir o povo de Deus, atrair sobre si, para si a adoração, mas vai profanar também o anticristo e blasfemar contra tudo aquilo que é objeto de culto e consagrado a Deus. O texto diz no verso 7 do capítulo 13 de Apocalipse, que ele vai destruir os santos. Foi-lhe dado também para que pelejasse contra os santos e os vencesse. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, ele nos diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A figura continua no verso 8, diz que todos adorarão. Deu-lhe autoridade ainda sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perseguição sangrenta seja do Senhor. Meus irmãos, o texto termina, verso 9 e 10, dizendo: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa visão que João tem é um filme antecipado de coisas que vão acontecer nessa dispensação. Quando o texto fala no verso 5, que a besta recebeu autoridade para agir 42 meses, nós já falamos aqui para os irmãos que esses números simbólicos, 42 meses, 1260 dias,
Eles são números simbólicos e apontam para esse período da dispensação da igreja. Desde que Cristo foi assunto ao céu, assentou à direita de Deus, enviou o seu Espírito até a sua segunda vinda, quando ele há de vir para julgar vivos e mortos. Esse é o período do milênio, esse é o período de 1260 dias, esse é o período que retrata aí no verso 5, de 42 meses. Quando você soma 42 meses, vai dar exatamente o número aproximado de 1260 dias. É um número simbólico que aponta para um período de tempo. Não são dias específicos, mas para um período, uma era da história da humanidade. O que João vê, o que João percebe aqui, o que Deus mostra a João, são os sofrimentos que virão sobre a igreja por causa da perseguição do anticristo. Talvez a pergunta que você tenha feito e espere que eu responda até o final desse sermão é: pastor, quem é? Diga o nome, delate, fale quem é. Ao longo da história, muitos tentaram fazer isso. Já se disse que o anticristo era o Império Romano. O Império Romano, sem dúvida, foi uma das manifestações do anticristo, porque uma das coisas que os imperadores fizeram foi a instituição do culto ao imperador. E grande parte das perseguições que nós vemos nas cartas às igrejas do Apocalipse, se deram ao fato daqueles cristãos não prestarem reverência e culto ao imperador. Por isso muitos foram mortos. A instituição imperial romana foi uma espécie de anticristo, porque de alguma forma ela se colocou como uma autoridade no lugar de Deus, no lugar de Cristo, recebendo adoração, os seus adoradores. Alguns já tentaram vincular essa figura do anticristo a Hitler. Hitler, sem dúvida, ele tinha aspectos do anticristo, pela sua mortandade que ele causou, pela violência, pelo ódio que ele disseminou no mundo. Mas a figura que João vê aqui, Hitler ainda está longe de ser o que essa figura descreve. Alguns acham que o anticristo, esse poder político ou econômico, seja uma vertente política, uma linha política. Nós sabemos que existem determinadas linhas de pensamento no campo da política que são anticristãs, que têm agenda anti-Deus, que têm preceitos que são contra a palavra de Deus e de alguma forma se apresentam como manifestações do anticristo. Quando pessoas, por exemplo, se levantam a favor de uma agenda que é frontalmente contra a palavra de Deus, está se colocando no lugar de Deus e se opondo a Ele, se opondo à verdade do Senhor. Outros tentaram vincular a esse poder político, essa autoridade, a União Europeia. E todas as vezes que há uma manifestação política e econômica no sentido de construir um bloco econômico que domine a economia mundial, as pessoas que leem essas passagens, especialmente aqueles que fazem uma interpretação literal, dizem: olha, isso é uma manifestação. Toda vez que um bloco do mundo se organiza para poder fazer relações comerciais, alguém já levanta a possibilidade de ser esse anticristo. Alguns chegam a dizer que são os Estados Unidos, outros falam do dólar, do euro, que de alguma forma cria um monopólio no mundo inteiro. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que, com base nessa passagem e no que Paulo descreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no que Jesus descreve no seu sermão escatológico em Mateus capítulo 24, acerca dos períodos das dores, mas especialmente do que Paulo diz sobre a manifestação do homem da iniquidade, que esse homem da iniquidade, ele ainda não se manifestou. Nós temos vislumbres dele ao longo da história da humanidade. Inclusive no nosso mundo atual, nós estamos vendo um direcionamento nesse sentido.
Nós temos visto os valores da palavra de Deus sendo atacados. Nós temos visto a palavra de Deus sendo desprezada, os valores do Senhor sendo desprezados e esquecidos. Eu não tenho dúvida, um tempo antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esse homem da iniquidade, que vai receber adoração, atrair sobre si a adoração das pessoas e glória, ele vai se manifestar na sua maneira plena. Quando Jesus disse: filhinhos, ainda não se manifestou aquilo que há de se manifestar entre vós. Qual deve ser a sua postura? O que diz o verso 9? Você tem ouvidos? Ouça. E mais, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Pode chegar um tempo que a igreja passe por uma perseguição tão grande que os servos do Senhor, alguns tenham que coroar as suas vidas aqui nesse mundo com a coroa do martírio, como muitos tiveram que fazer na época de João. E essa é uma das razões porque Deus está mostrando a ele essa revelação, para que ele pudesse consolar a igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo assolada, mas que eles dizem, como diz no final do verso 10, deveriam perseverar e serem fiéis até a morte. Semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar sobre o outro aliado de Satanás. Esse talvez seja mais presente entre nós, que é a falsa religião, que muitas vezes se traveste do cristianismo para atrair massas, enganar pessoas com uma mensagem que está longe do evangelho de Cristo. E a falsa religião, o falso profeta, nós já temos visto nos nossos dias. Vamos orar nesse momento ao Senhor? Curve sua cabeça.